foi terceirizado. E com isso, segundo um sindicato de servidores municipais, funcionários da ESURB estão sendo demitidos. Alguns deles eram efetivos e entraram na justiça com um pedido de reintegração de posse. Em 2005, este grupo foi aprovado no concurso público para vigilante da ESURB. Foram 3 anos de estágio probatório e mais 2 anos como funcionários efetivos, até que em novembro do ano passado, a empresa decidiu demiti-los. Eles alegam perseguição e dizem que os problemas teriam começado depois que entraram com um processo judicial contra a instituição. Esse desentendimento começou no ano de 2009, quando a gente ingressamos com uma ação por direitos trabalhistas contra a ESURB. A partir desse momento, nós começamos a ser perseguidos por membros da diretoria e culminou com a nossa demissão injusta. Oficialmente, a empresa teria feito as demissões por motivo de baixo desempenho. Mas, conforme estes documentos, o fim do contrato de trabalho aconteceu no dia 24 de novembro. E a portaria que criou a forma de avaliação foi publicada no dia 7 de dezembro. Baixar um decreto depois de uma demissão para motivar, eu não acho certo um concursado utilizar de um decreto para voltar atrás no tempo. Ele não pode nos prejudicar com o tempo. Outro motivo seria a terceirização do aterro sanitário. No entanto, nenhum deles chegou a trabalhar neste setor. Para complicar a situação, eles acreditam que foram substituídos, já que a ESURB fez um processo seletivo simplificado em abril de 2010, o que derrubaria a alegação de que não precisaria de pessoal. Nós fomos demitidos e esses vigias foram contratados. Eles entraram com pedido de reintegração, ou seja, a solicitação judicial para retornarem aos cargos. Mas enquanto o processo não é julgado, a situação financeira se torna cada vez mais difícil. Agora, nesse mês de maio, eu recebi a última parcela da receita do seguro-desemprego. A partir de junho agora não tem mais nada, então a gente tem que ir atrás no serviço, então ver se a justiça vai resolver fazer a reintegração de posse, né? De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos, estas não foram as únicas demissões da ESURB depois da terceirização. Nós temos o conhecimento de alguns motoristas, mas que devem ter passado por outras vias, não pelo Sindicato de Servidores. Tem mais auxiliares da coleta, né, de lixo, mais 10 feito na semana passada, e tem mais 10 para homologar as decisões nesta próxima quarta-feira. O assessor do sindicato ainda afirma que as demissões só poderiam ocorrer se a empresa estivesse em dificuldades financeiras. Uma das hipóteses para a demissão deles, ou exoneração, seria que a empresa tivesse falido as atividades que eles desempenham, não existisse mais na empresa, mas por uma questão conjuntural, e não pela mão do prefeito e da Câmara de Vereadores, conforme é o caso. Outra possibilidade é a demissão por justa causa, em processo de sindicância com ampla defesa. Para isso, teria que haver um processo administrativo, com sindicância e com amplo direito de defesa desses funcionários. A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que a empresa municipal de serviços, obras e urbanização só vai se pronunciar sobre a questão depois da decisão da Justiça do Trabalho e que, se for determinada a reintegração dos cargos, tal determinação será acatada. E em que casos os servidores efetivos podem ser dispensados de serviço de acordo com a lei? Sobre esse assunto, a repórter Valéria Almeida conversa agora com um advogado. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Denis. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ao meu lado, o advogado Anderson Carvalho. Boa tarde. Respondendo à questão do Denis, em quais casos os funcionários concursados podem ser demitidos? Valéria, é bom fazer uma distinção entre a forma de ingresso no serviço público. São 3 formas de ingresso no serviço público. O concurso, aqueles que ingressam mediante serviço de necessidade temporária e os cargos comissionados. No caso do concurso, há a possibilidade daqueles que ocupam cargos públicos e serviço público.
emprego público, melhor dizendo. No caso da reportagem, da matéria, os empregados da ESURB, por ser uma empresa pública, são ocupantes de emprego público, então são regidos pela CLT. Neste caso, a estabilidade deles são as mesmas de qualquer empregado da iniciativa privada. A grávida até o 5º mês após o parto, o membro da CIPA, membro do sindicato e o acidentado do trabalho. Então, a estabilidade nesses casos seriam essas, diferente daqueles que ocupam cargo público, que aí são regidos pelo estatuto, pela lei do município, do estado ou da União. Ao que parece, pelo que nós vimos na reportagem, houve um desvio de finalidades. Justificaram a demissão como sendo uma causa e, ao que parece, é outra, inclusive através da medida. Houve um desvio de finalidade. Também, neste caso em específico, eles deveriam, há entendimentos, por ter feito concurso, mesmo não tendo a estabilidade, né, do empregado, do servidor público em geral, eles teriam que ter sido submetidos a um processo administrativo para auferir o baixo desempenho deles. Mas fica essa questão da ampla defesa, eles têm direito? Ah, sim, tem direito à ampla defesa. Se não tiveram na via administrativa, pelo que nós vimos, eles estão tendo no judiciário, né? Já colocaram isso no judiciário, a Justiça do Trabalho é competente para pronunciar sobre esse fato. E eles têm, sim, direito à ampla defesa. Tem também o caso, ano passado, em abril desse ano, nós mostramos o caso do concurso público de Pedras de Maria da Cruz, realizado em 2007, e que foi anulado por algumas irregularidades, né? As notas de alguns candidatos teriam sido adulteradas. Como é que fica esse caso? As pessoas que fizeram o concurso, elas podem entrar com algum processo? Como é que fica a situação? Tem como reverter essa situação? O processo todos têm direito. Agora, é uma situação delicada, a ampla defesa, enfim, porque o ato eivado, parece que contaminou-se todo o concurso. Então é difícil separar aqueles que, em tese, fizeram corretamente e daqueles que tiveram as notas acrescentadas. É um pouco difícil. O ato é nulo. Então o ato nulo não produz efeito nenhum. Mas nada impede que eles procurem seus direitos judicialmente para poder se valer de alguma situação, talvez um ressarcimento. Mas não é fácil, no caso da administração pública, nesse caso de anulação do contrato. Rapidamente, com a questão de colocar vagas, né, de pessoas que participaram de um concurso e estão no cadastro de reserva. Como é que fica a situação delas? Tem que ficar atentos aqui. Olha, o cadastro de reserva foi uma mudança que os entes públicos têm utilizado agora nos concursos. Não se divulga o número de vagas, e sim cadastro de reservas. Então, antigamente tinha